Aí, Patrícia, eu queria só, né, pedir para falar um pouco em homenagem ao Dia da Homeopatia, né, que hoje é o Dia da Homeopatia, inclusive eu estou já vestida aqui, ó, para Que lindo. comemorar aqui o Dia da Homeopatia, né, e parabenizar todos os médicos homeopatas pela coragem, né, a coragem de enfrentar, na verdade, todo essa as chacotas, né, que a gente ouve dos próprios colegas, né, Aham. dizendo que a gente está perdendo tempo, que isso é placebo, que não existe, mas graças a Deus, né, os efeitos estão aí para serem vistos, né, bem claros, né, graças a Deus os próprios pacientes é que estão respondendo isso, né, a gente Eu não concordo precisa, demais né, com você, Tereza. A gente não está aqui pelas. Se a gente fosse pensar nas chacotas, como diz você, a gente não estava aqui, né? A gente está olha, aqui pelo paciente. isso, É porque a e gente aí percebe isso, porque a gente acredita fica, e sabe que funciona. sim, e aí fica meu agradecimento pelo o criador, né, nosso mestre Samuel Amém. Hahnemann, né, que foi o criador da homeopatia, que ele foi um iluminado, né? Ele realmente ele recebeu uma intuição vinda bem do alto mesmo, né, para, sei lá, é, desenvolver, né, medicamentos, né, que fossem, que agissem tão profundamente no ser humano, né, e resolver muita coisa, assim, dar qualidade de vida, né, para as pessoas. Recuperar, né, a capacidade do organismo de autorregulação e recuperar a saúde de forma muito mais natural, né. Então, fica aqui meu agradecimento. Que bom, né? Eu fico até emocionada quando esses professores iluminados que a gente teve antes, né? Que vieram para Sim, fazer esse trabalho que é de abrir a visão mesmo e falar, peraí, não é esse só o caminho, a gente tem que conhecer a pessoa na alma, né? A gente tem que integrar, a gente tem que olhar para o todo, né? Para falar de saúde, de medicina, a gente tem que olhar para o todo, né? sim, sim. É isso. Que E bom, então. aí depois entrou a Patrícia na minha vida, Ah, aí eu estava me sentindo um pouco perdida na medicina, né? Inclusive até desestimulada, até eu cheguei ao ponto de pensar em desistir, mas aí eu encontrei a Patrícia, meu Deus do céu, veio ai, que me bom. resgatar esse gosto pela medicina, né? E aí vieram surgindo outras coisas, a homeopatia, né? Outras, outras médicas fora da caixa, médicos fora da caixa, né? Que eu achava que não existia mais, que nem existia, e aí eu, meu Deus, encontrei a minha tribo, É, é uma né? sensação de pertencimento única, né? Graças a Deus. Sim, pois é. Que bom, Tereza, fico feliz. Eu quero te ouvir todos aqueles conhecimentos que você passa para nós dentro do grupo. Eu quero que você traga aqui para a gente um pouquinho desses seus estudos. Assim, a homeopatia é uma das partes muito lindas, né, mesmo? Uma coisa que você tem Sim, trazido muito é essa questão também das mudanças de hábito, né? O quanto isso e você percebe sim, aí no seu trabalho, sim, né? Isso e sim. tudo. Conta para nós aí um pouquinho. Sim, Patrícia, na verdade eu comecei a ter essa percepção, comecei uma inquietude, né, a partir do momento que eu percebia que alguns pacientes que apresentavam problemas de, tipo, infecções urinárias de repetição, candidíase de repetição, que é muito frequente, né, no consultório. Isso eu diria que acho que quase 50%, né, dos meus atendimentos são relacionados a essas infecções recorrentes, né? E ovário policístico também, né? Síndrome dos ovários policísticos. E aí, comecei a ficar inquieta a partir do momento que eu aplicava os tratamentos que eram preconizados pela, pela faculdade, né? Pelos livros de medicina tradicional, a gente aplicava, né? Aquele tratamento, mas não surtia muito efeito, né? A gente via que a paciente melhorava um pouco, depois, né, voltava com o mesmo problema, às vezes até pior, né? E aí eu percebi, não, tem alguma coisa a mais, tem coisa mais profunda do que isso, né? Não vou
não vou ficar enxugando gelo, né, como a gente costuma dizer aqui. E aí eu comecei a perceber, né, que essas pacientes, elas tinham alguma coisa em comum, né, geralmente elas tinham hábito de vida muito parecidos, né, alimentação muito parecida, e aí eu comecei a pesquisar mais, né, aí fui atrás de cursos, né, com nutricionistas, né, que entendiam mais do assunto. Eu também, na época, antes, né, eu já tinha começado a mudar a minha alimentação e perceber em mim mesmo, porque assim, antes de eu aplicar nos pacientes, eu experimento em mim, né, É. para não sair divulgando uma terapêutica que eu nem sei se dá certo, né. E aí, eu conheci algumas nutricionistas, né, que são veganas, né, eu parei de comer carne já faz um tempo, e aí eu senti a necessidade, né, de procurar nutricionistas que pudessem me orientar melhor com uma alimentação adequada. E aí, elas abriram a minha mente, assim, para muita coisa, né, inclusive eu queria agradecer aqui a doutora Aparecida, que é nutricionista aqui em Maceió, é muito conhecida, e Viviane Ferreira, né, que isso a Viviane é discípula da doutora Aparecida. E assim, elas era assim, outro mundo, outra visão, outra abordagem, né? E aí eu comecei a me interessar bastante por nutrição, né? E aí eu queria até assim frisar aqui a importância da nutrição, dos nutricionistas na nossa saúde, né? A gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende nem prescrever uma dieta, que deveria ser a primeira prescrição de um paciente, deveria ser a dieta. A gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a prescrever remédio, não é isso? Então, assim, a gente deveria ter pelo menos uma cadeira de nutrição, mas a gente não tem, né? E então, aí eu conheci, através da doutora Viviane, o professor Murilo Pereira, né, que é autoridade em intestino aqui no Brasil, né, eu fiquei encantada. Então, eu comecei a perceber o intestino, né, a tratar, a observar o intestino com mais cuidado, com mais carinho, né, a partir do momento que eu vi, através desses estudos, né, do que o doutor Murilo passa para a gente, que o intestino ele não é só um órgão que forma as fezes da gente. Que muitas vezes a gente pensa que é isso. A maioria das pessoas pensa que o intestino é um órgão que apenas forma fezes, mas não, ele tem uma importância muito grande, uma influência em praticamente todos os órgãos da gente, né? Então, a gente ele é um órgão que é endócrino, né? Ele tem influência nas glândulas do nosso corpo, ele tem influência, ele é responsável pela nossa imunidade, né? Então grande parte do sistema imunológico está no aparelho digestivo, né? No intestino, e também modulador de inflamação, né? A gente pode tanto ter substâncias inflamatórias em quantidade alta ou menor, né? Dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no nosso intestino. Então, assim, é fantástico. Ele tem influência também no nosso comportamento, né? Tem trabalhos que mostram a influência da flora, da microbiota intestinal no autismo, né? Já existem, eu gosto muito do doutor Alberto Gonzalez, que eu até vi que ele te segue, não é, Patrícia? Doutor, ele tem um. Eu sempre recomendo ele também nos É, meus cursos e e tal. ele tem um livro, ele tem 2 livros muito interessantes. E no livro Cirurgia Verde, que é o mais recente, eu não sei se tem outro mais recente, mas é um livro muito. Que ele fala também da importância da nossa flora, né? E, na verdade, o microbiota, né? Porque de planta não tem nada, só tem, são vidas pequenas, né? Que chamam. Então, é isso. E aí eu percebi, né? Que as pacientes, elas tinham em comum, né? O que elas tinham em comum é uma dieta rica,
né, é a dieta tipicamente ocidental, né, que o professor Brilho gosta de falar. Então, a dieta Isso. tipicamente ocidental, aquela que é rica em gordura saturada, em açúcar, né, as nutricionistas aí, que se eu estiver falando alguma bobagem, podem me corrigir, mas dieta rica em açúcar refinado, dieta rica em gordura saturada, em carboidratos simples e comidas industrializadas, né? Produtos alimentícios, né? A gente não pode chamar isso nem de comida, porque a alimentação, né? De alimento, porque eles não alimentam o nosso corpo, né? O organismo, ele não reconhece. Tem um livro, o próprio livro do doutor Alberto, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas ele fala, né? Que o organismo, ele só reconhece aquilo que aquilo que é parecido com ele, aquilo que é natural. O que não é natural, ele rejeita, ele elimina. Então, assim, de nutriente, o organismo não absorve, né? Ele não aproveita aquele, um alimento, um produto alimentício, uma coisa que é industrializada, que não é natural, né? Então, assim, voltando aí a nossa, o, o, o nosso tema. Então, essas Mas tem tudo a ver pacientes, com o tema né? que você está Oi? falando. Tem tudo Oi? a ver com o tema que você está falando. Sim, é porque senão eu vou muito longe, né? Então eu tenho que voltar. Uhum. E aí eu percebia, né, que essas pacientes, né, elas tinham essa dieta também rica em leite, né, leite, derivados, né, eu percebia isso e aí eu fui procurar, né, também pesquisar, né, por quais, fisiologicamente, né, o que acontecia para que essas infecções ficassem mais recorrentes nessas pacientes. E aí comecei a introduzir na prescrição da paciente não apenas essa questão medicamentos, é importante, né, para você tratar a crise ali no momento, mas eu sempre digo para elas, olha, é o seguinte, o tratamento não é só o remedinho, isso aqui vai ajudar a diminuir a população dessas bactérias na sua flora vaginal, então no seu trato urinário, né? Só vai diminuir, mas se você mantiver o ambiente propício para a proliferação daquelas bactérias, vai voltar, né? Então, se você der comida para elas, se você der alimento para elas, elas vão continuar, né? E assim, algumas seguiam, né? Inclusive, muitas pacientes minhas, olha, assim, é longe de mim, assim, querer me colocar lá em cima, mas elas traziam uma resposta, né, disso, e isso me dava muita satisfação. Então, algumas pacientes diziam para mim, olha, doutora, eu já sofro de candidíase, de repetição, há muito tempo, e eu não aguento mais. Já fiz tratamento com tudo que é remédio, com pomada, já conheço todas as pomadas, né, que são possíveis, né, que são úteis para o tratamento de candidíase e não resolve, pomada, comprimidos, não resolve. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. E quando eu falo em mudar estilo de vida, não é passar uma dieta para ficar boa por um tempo e depois voltar tudo que era, porque tem pacientes que pensam, que acham que dieta é só por um tempo. Não é. Eu falo mudança do estilo de vida. É mudar completamente. É mudar. É você deixar de ter uma alimentação, né? É mudança de consciência, principalmente. Mudança de consciência, Não exatamente. é? É você entender que aquilo ali não serve mais, né? Que você precisa dar outro rumo para a sua saúde, né? E aí, a partir daí, você vai vendo os frutos. E a cada vez que você vê os frutos, você se estimula mais ainda para continuar naquele caminho, né? É como você ir para a academia, né? No começo é difícil, você vai, fica cansado, fica aquela preguiça, mas quando você vê os resultados, que aquilo ali está fazendo bem, aquilo está te dando qualidade de vida, aí você fica estimulado aí, né? Cada vez mais e mais. Daqui a pouco o cérebro da gente, eu já li alguma coisa sobre
neuroplasticidade, né? Que são conexões neurológicas, né? Que você faz, novas conexões. Eu não entendo, eu não sou muito, entendo muito, mas assim, são novas conexões. É como se antigamente, você cria um caminho, você tá ali seguindo o caminho, aí você começa a seguir outro caminho. Quando você começa a seguir só o outro caminho desaparece, né? Uhum. Então, você está andando assim, por exemplo, no campo, né? Você faz aquele caminho, então você fazer aquele caminho, o caminho vai, o matinho vai ficando Eu falo sempre rebaixando, isso também, esse né? exemplo. Aí você É faz o como outro caminho, e aí, como estrada você de caminhão e uma não estrada de bicicleta, né? Aí você vai aumentando. aí depois aquele caminho que você não vai mais já foi totalmente, né, Coberto apagado, porque pela terra. o mato cresceu, né, lá. Então é outra vida, é outra estrutura, né, outra maneira de viver. Mas enfim, e aí eu percebia, né, que as pacientes que faziam a dieta não, mudavam o estilo de vida, né, e fazer o tratamento, né, concomitantemente, às vezes precisava fazer o tratamento realmente com medicamento, fazer o tratamento profilático, mas se não fizer junto essa mudança no estilo de vida, mesmo que você faça o tratamento profilático com medicamento durante algum tempo, quando para o tratamento profilático, volta tudo, né? E eu tenho pacientes que mesmo suspendendo o tratamento profilático, terminando o tratamento profilático, elas não tinham mais, né? Uhum. Meu Deus, e elas me agradecem, tanto elas ficam tão agradecidas, né? E assim, na verdade, eu só apenas mostrei um caminho. No fim, Uhum. praticamente nada quem fez foram elas. Elas quem Uhum. fizeram, né? Aí eu mostro para elas. Aí assim, tem outras que não adianta. Tem outras que não adianta. Então, assim, é muito difícil você colocar consciência na cabeça das pessoas. É muito difícil, Uhum. né? Então, a pessoa precisa primeiro querer, né? Uhum. O tratamento eu mostro, assim, eu não curo ninguém. Na verdade, a pessoa se cura É isso com a mesmo. mudança, primeiro mudança de consciência, mudança de hábito, mudança no estilo de vida. E aí eu mostro, assim, eu gosto também, outra coisa que eu acho muito interessante, tô fazendo aqui propaganda de todo mundo, mas tem um outro nutricionista, o Dr. Gabriel de Carvalho, que ele tem essa visão assim mais, né, tipo, ele até fala assim, vamos tratar ser humanos. Nós somos ser humanologista, né? Que ele não se limita, ele foi buscar, lógico, ele que trouxe a nutrição funcional aqui para o Brasil, e ele Uhum. fala que a gente não deve se deter em valores de referência nos Uhum. exames laboratoriais, porque muitas vezes aqueles valores de referência, dentro daqueles valores de referência, você já está tendo uma lesão, digamos assim, celular, dentro daqueles valores de referência, né? Então, a gente fica acostumado a dar valor de referência, porque valor de referência não é o ideal, né? Quando o laboratório coloca lá valor de referência, lá no resultado do exame, na verdade, aquilo ali são os resultados com maior frequência que Uhum. na população, entendeu? Então, digamos assim, se todo mundo estiver doente, o valor de referência vai ser de doença, É isso mesmo. entendeu? Tá Esse vai ser, ele não vai dizer associado. que é valor normal. Não é, valor de referência não é valor normal. Não é o ideal, não é de saúde, de boa saúde. Não é sinal de boa saúde, Uhum. entendeu? Então, isso aí, ó, abriu a minha mente. Então, eu não me limito mais em valor de referência. Então, por exemplo, a vitamina B12. A vitamina B12, o valor de referência, eu não me engano, tem alguns valores de referência que mudam, mas 300 e pouco. hã? O valor de referência dela é 300 e pouco. É, Trezentos e não, dez. mas ela coloca assim, valor de referência de 170, 180 até 900 e tanto. É. Então, você acha que uma pessoa que está com 180 de B12 está com a mesma saúde que quem está com 900?
não é? A B12 é uma coisa que sempre eu vivi muito forte, porque eu também não como carne, e é desse jeito, a gente tem que, pelo menos 500, né? Pelo menos assim, o mínimo. Isso. Então, assim, eu vejo. E uma coisa também que eu aprendi com as minhas nutricionistas foi que 50% das pessoas que comem carne, que são onívoros, elas têm vitamina B12 baixa. cinquenta Uhum. por cento. E ninguém percebe, ninguém vai atrás disso. Eu vejo E uma que coisa, há muita gente, muitos colegas não não solicitam sabem a disso. vitamina B12. Uma, E quando solicita, aceita o valor de referência. Então, se a é, paciente tiver com 200 de vitamina B12, tá também. normal. Aí a paciente, mas doutor, eu tô tão fatigada, eu tô tão sem Aham. coragem, tô assim, com dor de cabeça todo dia. Não, mas isso é estresse. É estresse. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente às vezes, né, e eu não falo isso, não é criticando, não. Porque a gente não aprende isso na faculdade. Eu não aprendi isso na É. faculdade. Uhum. Não aprendi. Então, eu fui É uma buscar. limitação, né? Você falar nisso, uma vez eu atendi uma paciente desse jeito, aquela dor, aquele quadro crônico de fadiga que ninguém achava causa, e aí tratando depressão, e você vai ver vitamina B12 de 110. Aí é Isso. só você repor a B12 de repente, você fala assim, Ah, uau, né? Isso pois é lindo, é. Às os vezes é resultados. só uma pequena coisinha, né, que devia se atentar, né? Então, essas Uhum. são das diversas situações, né, de que a gente deveria ter mais cuidado. Se a gente tivesse uma cadeira de nutrição lá na faculdade, talvez a gente tivesse essa visão, né, hoje. Mas a gente não tem. A gente é treinado para tratar doença, né, e não cuidar da saúde, né? Que me desculpe, assim, os colegas que não concordarem comigo, mas é isso, a verdade é essa, a gente aprende. Você sabe disso, né, Patrícia? Que você também fez medicina e sabe, né? Que a gente não foi acostumado, a gente não foi treinado para observar a saúde. A gente cuida da doença, a gente sabe de tudo que é doença, né? Aprende aquelas doenças mais raras que eu vou passar a vida inteira e nunca vou ver nenhuma, né? E na prática é essa situação, né? Mas, enfim, então, eu percebia que as pacientes, elas, ainda tem a questão também emocional, que está muito ligada, né? Então, assim, eu pergunto, não, imediatamente eu já pergunto como é que tá o seu estilo de vida, como é que estão suas emoções, como é que tá seu sono, porque tudo isso está ligado, né? Então a gente tem que aprender a fazer a medicina integrativa, olhar o indivíduo como um todo, ser humanologista, né? É. Ser humanologista, eu não tô, então quando eu comecei a ter essa visão, eu deixei de ver a paciente como uma simples genitália para enxergar um ser Uhum. humano, né? Com emoções, né? Com dores, com problemas, né? Com a alimentação que não é das melhores, né? E que a gente tem melhores resultados, né? Então, eu Uhum. percebo que os resultados são mais duradouros, né? Apenas, agora, se a paciente ela volta para o que ela era, para o desequilíbrio, lógico que vai voltar. E eu explico isso. Eu explico Uhum. isso. Eu digo, olha, não, isso aqui é assim, você está tendo esses resultados porque você mudou seu estilo de vida. Agora, se você não consegue mudar o seu estilo de vida, vamos buscar talvez uma terapia, né? Alguma coisa que esteja te impedindo, algo mais profundo que não esteja nem na sua percepção consciente, talvez no super inconsciente, lá no inconsciente. Vamos Uhum. trabalhar, né, digamos, seus sonhos, as suas, né? E mais isso na terapia, lógico, né? Eu mando Uhum. para quem entende, né? Então, assim, tudo isso, né, tem influência. A questão dos ovários policísticos também, que eu já até publiquei aí no Instagram a respeito de,
efeitos inflamatórios. Você falar isso, uma coisa que eu vou cortar assim só para te falar, para falar, que a gente, como médico integrativo, a gente faz esse primeiro olhar. Olha, a saúde física, a gente tem que ajustar isso, isso e isso. Saúde, não doença. Saúde física, a gente tem que ajustar isso, isso e isso. A saúde emocional, é importante olhar isso, isso e isso. A sua saúde mental, seus pensamentos e tal, a gente olha assim. E como que está a sua parte da alma? Se você tem alguma coisa, alguma tranquilidade em relação à sua espiritualidade e tal. Isso é o olhar integral que a gente faz, né? A Sim, gente a gente precisa fazer esse primeiro olhar. E aí a pessoa, às vezes, igual você falou, tem uma questão intestinal, mas tem uma questão emocional, a terapia vai ajudar. Então, isso aí é o trabalho integrativo que a gente olha hoje, né? Da forma como a gente olha hoje. sim. E nós, como médicos, nós não somos os detentores exclusivos do conhecimento, né? Uhum. Então, eu procuro fazer uma abordagem multidisciplinar, né? Multiprofissional, né? Com os meus pacientes, porque eu sei que eu vou tratar um lado só um aspecto, mas os outros profissionais, né? Tem a fisioterapia também do assoalho pélvico, que eu estou achando fantástica, né? Então, assim, tem a colega, né? Que, assim, e viram meus amigos, né? Acabam ficando meus amigos, trocando figurinhas, né? Uhum. Que é a doutora Viviane, né? Também aqui eu sempre encaminho as minhas pacientes que têm dificuldade, né? Então, situação de disfunção sexual, tem situações de incontinência urinária, de esforço, de urgência miccional, até de constipação intestinal, tratamento da dor da endometriose, então serve para esse várias, e às vezes eu querendo resolver tudo sozinha. Uhum. Eu tenho que, não, fazer a minha parte, né? Fazer o que me cabe, né? O que eu aprendi. E o que eu não sei, eu vou encaminhar para o colega, para o profissional de saúde que entende melhor daquilo. E a gente vai fazendo uma espécie de feedback, alguma coisa assim, uma troca, né? Que eu aprendo muito também com elas, né? Eu tenho crescido muito. Eu acho que a gente cresce mais quando a gente baixa a guarda, né? Quando a gente se reconhece limitado, né? E não o dono, detentor de todo o conhecimento. Ah, não, eu sei porque estou no topo do conhecimento, né? Quando eu me lembrei agora do Sócrates, né? Que dizia assim, eu só sei que nada sei, porque eu acho que a gente conhece mais, a gente se abre mais para o conhecimento à medida em que a gente se reconhece que não sabe de tudo, que a Uhum. gente vive eternamente aprendendo. E a gente aprende com todas as pessoas que podem nos agregar, né? Que podem agregar esse conhecimento, seja ela de que profissão for, até mesmo, e principalmente com os pacientes, eu tenho aprendido demais com elas, porque elas mesmas me trazem o diagnóstico, ela mesma me traz o tratamento, né? Com a Uhum. fala delas. Então, eu vou por aqui. Então, é Uhum. preciso que a gente ouça melhor o paciente, que a gente tenha mais tempo durante uma anamnese, né? Uhum. Se eu só dou tempo de 10 a 15 minutos numa consulta, eu não vou nem saber quem é aquela paciente, eu não vou, não tem condições, né? Às vezes muitas vezes a paciente só quer conversar. Quer dizer, a Uhum. gente percebe, né? Ela só quer uma atenção, porque dentro de casa ela não tem com a família, não tem com os amigos, vou conversar. Aí ela, ó, conversa. Então, isso Uhum. faz parte da cura, né? Faz parte da cura também esse processo. Então, eu digo que a gente, os pacientes começam a se curar a partir do momento que eles entram no consultório, não é só quando tomam o remédio, né? Então, quando você dá uma atenção, quando você olha para ele como um ser humano, né? Quando você se interessa pelos problemas dele, não assim, se metendo, interferindo, né? Ou sendo invasivo, mas mostrando um interesse de, sei lá, pelo menos de ouvir, né? Porque é Uhum. importante isso, né?
É isso mesmo. Eu acho que, assim, nossa, eu te olho aqui, eu falo, gente, essa Tereza tá demais, dá conta, nem parece a mesma. Que- Realmente, estou mais Você tá, empoderada. você tá pronta, né? Que você tá fazendo e movimentando aí já com seus pacientes essa abordagem, assim, muito mais ampla e completa, né? É. Da Agora, a homeopatia me ajudou bastante, viu? Porque parte abre muito, é né? essa visão o tempo inteiro. Então, a gente se acostuma, a gente se habitua. Aí a gente acaba trazendo para a abordagem homeopática também essa, Uhum. essa, essa nova, uma nova anamnese, uma anamnese mais demorada, aquela que você sinta. E assim, é impressionante como o tratamento fica muito mais fácil. Você Uhum. institui um tratamento muito mais eficaz e duradouro, porque você vai na raiz, você vai no, poxa vida, é assim, né? Olha, por exemplo, eu tenho pacientes que olha, que chega, para você ter uma ideia, tem pacientes que chegam dentro do consultório, eu já imagino qual é o problema que ela vai me trazer, só de olhar. Só de olhar, né, a estrutura física, o semblante, né? Então, e a maioria das vezes é batata. Realmente é aquele diagnóstico. Porque você já percebe, né? Você já começa a compreender, né? Quais são os efeitos que determinadas coisas mais internas, né? Já percebe melhor esses efeitos, né? Que a gente sabe que está ligado, né, com algo mais profundo. Mas é muito interessante. Aí, com relação também aos ovários policísticos, né, que eu já tinha falado, né, a microbiota da gente, ela é selecionada a partir do tipo de alimentação que a gente costuma ingerir, né? Então, porque muita gente se preocupa, não, vou tomar probiótico, né? Tem gente que diz, vou tomar probiótico para ter uma flora intestinal equilibrada. Mas se você não mudar a sua alimentação, você vai matar aquelas bactérias de fundo. Não adianta, elas precisam de comida, né? E aí aquela comida que você está dando ali, ela só serve para alimentar aquelas que são nocivas, aquelas que causam muita inflamação no corpo, né? Que diminui a sua imunidade, que causa sérios problemas endocrinológicos. Então, tem que observar isso, porque não adianta. Assim, a gente está acostumado com o imediatismo, né? Muita gente só quer, não, vou tomar um remédio milagroso e vai resolver tudo e eu não vou me esforçar em nada, É isso né? Eu mesmo. não preciso me esforçar em nada, o probiótico vai resolver meu problema, de jeito nenhum. Não vai. O probiótico tem que ser muito cuidadoso no usar Isso, também. exatamente, até porque se você for ingerir um probiótico com um supercrescimento bacteriano, você vai piorar. Você vai piorar a sua situação, né? E pessoas também que têm imunidade muito baixa, imunodeprimido também não pode tomar. Então, tudo tem que ser com orientação do nutricionista ou de um médico que entenda disso. Eu É, aconselho mais nutricionista, porque a gente tem que ter, né, essa visão, esse cuidado aí. Então, assim, aí os ovários policísticos, né, também estão relacionados justamente a esse processo inflamatório, né, que é gerado, né, por essas bactérias que são alimentadas por esse tipo de dieta, né, tipicamente ocidental, eu já tinha falado, né. Então, tudo isso gera um processo de resistência à insulina, né, uhum. e aí que pode culminar, né, no hiperandrogenismo, né, que é excesso de hormônios masculinos que vai inibir a ovulação. Mas, assim, também está associado com fatores genéticos, né? Tem uma série de outras coisas. Então, outra coisa, assim, que eu vejo muito no consultório é pacientes que chegam para mim dizendo que tem ovário policístico e está tratando só com anticoncepcional. Aí eu pergunto, mas só foi esse o tratamento que foi instituído para você? Sim, só esse. Não vai resolver. Eu digo logo, olha, esse tratamento aqui não vai resolver seu problema. Se você quiser engravidar e precisar tomar esse anticoncepcional, não vai adiantar. Não vai. Porque o anticoncepcional, o que ele faz? Ele só é, é, faz a sua menstruação voltar. Só Uhum. isso. Né? E diminui também, pode diminuir também os níveis de androgênio, lógico. Mas se você parar de tomar, volta que não Uhum. trata.
entendeu? E aí, se você precisar engravidar, né? Então, se precisa, porque é uma doença mais metabólica, né? É uma doença metabólica funcional. Não é uma doença dos ovários. Você corrigir, né, o desequilíbrio lá, hormonal, o metabolismo, os ovários normalmente, eles vão naturalmente voltar ao normal. Então, não é o problema dos ovários, é um problema metabólico, né? Então, tem que ser a dieta, quer dizer, a mudança no estilo de vida, atividade física, tudo faz parte do conjunto do tratamento, faz parte do tratamento, essa mudança no estilo de vida, né? Então, assim, hoje já tem trabalhos, né? Doutor Murilo Pereira, professor Murilo Pereira já mostrou trabalhos, né, que mostram, né, comprovam, né, que o tratamento com os probióticos, mudança no estilo de vida, logicamente, né, dá a comidinha para as novas bactérias, para as bactérias boas, né, que são os pré-bióticos, né, vitamina D também, né, que vai atuar na imunidade do aparelho digestivo. Então, são potenciais, né, eles têm um tratamento potencial para diminuir os marcadores, né, da resistência à insulina, né, que é justamente o hiperandrogenismo, né, a própria insulina aumentada, né, os níveis lá, né, de insulina basal, e essa irregularidade menstrual, então, tem uma ótima, uns efeitos, eu particularmente já tive experiência com paciente, já fiz, né, e foi impressionante, a paciente, ela precisava, né, fazer, foi uma paciente que eu atendi pela primeira vez, e é engraçado que no mesmo dia eu tinha lido o artigo do Dr. Murilo, né, que ele passou pra gente, né, aí ele disse, rapaz, ó, isso não é por acaso. Aí, de tarde eu atendi a paciente que veio pela primeira vez, e aí ela me veio com a história de ovário policístico. Bem característico mesmo, alimentação completamente ocidental, aquela bem, né? E sem menstruar, não sei quanto tempo, queria engravidar, mas, né, sabe que não ia ser possível agora. E aí eu fiz disse para ela ir para a nutricionista, fazer a mudança no estilo de vida, evitar essa dieta, esse tipo de dieta, e a vitamina D. Quando ela voltou, ela disse que assim que começou a fazer o tratamento bem direitinho, a menstruação dela voltou, sem ter feito nada de medicação química. Voltou a menstruação, né? Aí eu falei, agora é só manter. Agora é só manter. Você agora tem outra vida. É outra vida, isso não é uma dieta, é outra vida. Aí, assim, são os resultados que eu tenho, né? Então, assim, não é achismo, não é achismo, é comprovação, né? Elas trazem a comprovação, né? Através do, né? A gente que trabalha com essas linhas igual a homeopatia, eu com os florais, a gente sabe que não é achismo, porque a gente atende aquilo e todo dia a gente tem resultado com aquilo. É isso. Esse achismo, se você está vendo ali o resultado. Então, isso faz com que a gente mergulhe mais ainda nos estudos, porque você vai tendo um resultado, aí você vai, não, então isso aqui pode ser isso e tal. Essas pessoas aquelas que a gente, na verdade, nós somos inconformadas com o que nos passam, né? A gente quer ir além. Sim. Uhum. Então, essas pessoas que mudam, né, a história da saúde, a história de tudo. Né? Exatamente. As pessoas não ficam conformadas com aquilo que é passado. Porque, assim, a nossa faculdade, ela realmente é muito... a gente tem que honrar muito, mas ela deixou muitas lacunas, né? Por essa estrutura focada na doença. Então, agora é a hora, assim, né? Desde que já estou também, você também há muitos anos, a gente fazendo esse caminho de volta para casa, que é o caminho de volta para a saúde, né? Para buscar tanto para a gente quanto para o outro, né? Para entender os padrões nossos e os do outro e tudo, né? Tereza, eu queria que você deixasse alguma mensagem final aqui para a gente terminar. Sim, eu só queria deixar assim, meu agradecimento, né, pela oportunidade, né, de estar mostrando a minha experiência, né,
nessa nova abordagem, né? Que eu espero que muitos colegas também reconheçam, né? Que não querem mais enxugar gelo, porque eu Uhum. estava me sentindo assim, sabe? Eu estava me sentindo meio que enganando, né? Me Engano. enganando e enganando o paciente, mas não porque eu quisesse, mas é porque eu só sabia daquele jeito, né? Então, assim, que eu espero, eu desejo profundamente que outras pessoas, que outros colegas tomem mais essa consciência de que pode fazer muito mais pelos pacientes do que simplesmente o que aprendeu na faculdade. A gente pode buscar. Existe uma rede, né? Uma rede de profissionais que estão nessa busca e que a gente pode se unir, né? Que a abordagem do paciente, ela não deve ser só minha, ela pode ser, Uhum. a gente pode, para o benefício do paciente, ter várias pessoas ajudando, né? Vários profissionais contribuindo, né? Então, eu acho que o sucesso é muito maior, porque, na verdade, o sucesso, para mim, é quando o paciente sai satisfeito, Uhum. né? Quando sai, lógico que é importante para a gente se manter, mas é importantíssimo para mim essa satisfação. Entendeu? Uhum. Então, porque para mim é como você diz assim, meu trabalho está fazendo sentido. Está fazendo Uhum. sentido. Para mim, na vida das outras pessoas, está mudando, né? As pessoas estão, eu estou conseguindo dar um pouquinho mais de qualidade de vida para as pessoas. Está fazendo a Uhum. diferença, né? Na vida das pessoas. Isso para mim, é maravilhoso. Viu, Patrícia? E eu quero agradecer imensamente, assim, essa oportunidade. E, assim, se não fosse você, eu não estava empoderada desse jeito, não, viu, Patrícia? Uau! E quero ficar muito mais, viu? Só, É uma construção, isso mesmo. Eu estou é, muito feliz de ver assim. Eu me lembro aquele dia da mentoria que a gente sentou e eu pus você assim para. E aí eu falei, eu estou sendo muito brava com você. Você não. E eu acho que você acordou do seu real valor, do tanto de conhecimento que você trouxe aqui para a gente, e aí as coisas mudaram, não foi? Não é verdade? Muita coisa. sim, sim. E a gente tem que pensar que 2022 vai ser melhor ainda, que Com certeza. você vai crescer mais ainda. Vamos, né, Patrícia? Vamos, com certeza, não tenho dúvida. Que Tá bom, bom. Dani. Oh, Dani, eu acabei de ver o nome da Dani aqui. Que bom, Tereza. Fico tão feliz de ver, assim. Eu estava pensando aqui em as lives que eu já fiz essa semana. Cada mulherão, eu falo, gente, essas mulheres são demais. Eu sou muito abençoada de tê-las junto comigo nesse caminho, né? E Sim, eu acho sim. que, gente, eu falo para todo mundo, nós somos pioneiras. Não é fácil o caminho do pioneiro, né? A gente tem que, primeiro, desconstruir todo o nosso processo, porque seria muito mais fácil, por exemplo, para você ficar só lá no seu trabalho, no atendimento de convênio, porque você nunca ia precisar sair do lugar, se expor, ter que falar, né? Vencer Uhum. barreiras. Então, Sim, quando a gente decide não conformar com aquilo que é colocado para a gente tem que vencer coisas que a gente nem pensou que ia ter que passar. E aí a gente tem que passar, e aí a gente passa, a claro. gente volta, passa Uhum. outro, passa outro, passa outro. E a gente está Sim, aqui, né, assim, tanto a Tereza quanto eu, a gente está aqui para falar realmente dessa possibilidade de abrirem as cabeças para novas abordagens dentro da saúde, né? A gente tem que olhar para o ser humano não só como esse corpício lindo, que é lindo, que a gente tem que cuidar, mas que a gente sim. tem que olhar como um todo, né? E tudo, Uhum. tudo, né? Então, Uhum. Sim. querida, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Sinta-se abraçado, viu? Foi ótimo. É. Beijo, minha querida. Um abraço, viu? Até mais. Ó, Tá, gente, a tá. Tereza também atende online. Se alguém estiver precisando de um gineco top das galáxias, ela também atende online, né? E homeopatia também, já comecei. Florais também, viu? Uhum, que ótimo. Então tá É, bom.